Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Este aqui é o episódio número 17. Meu nome é Renato Cavalari e hoje a gente vai ter uma duplinha sertaneja, uma dupla de funk, uma dupla de hashtag empolgou. Então hoje aqui comigo só o Ricardo Rezende. Fala aí, Ricardo. E aí, pessoal, tranquilo? Depois de uma semana afastado, semana passada no outro podcast eu não pude participar, hoje estamos aqui, só eu e Renato, para poder falar dessa boa vitória contra a equipe do New York Jets. Exatamente, boa vitória aí, então o jogo encerrado aí da semana 5, 31-13 para os Steelers, jogamos em dia de abelha, né, jogamos com o nosso uniforme que divide opiniões aí, mundo afora, mais tradicional, conseguimos mais uma vitória importante dentro da conferência, mais importante, vimos dois rivais perder hoje, a gente vai falar mais pro final do podcast no nosso giro da divisão aí, então a gente viu o Ravens e o Browns, que, para surpresa de todo mundo, o Browns perdeu hoje no retorno do Tom Brady. Não, mas enfim. É foda, né, cara? O pior que antes do jogo, o perfil do Browns no Twitter, que é muito engraçado, o DoggingPodBR, vale a pena seguir. Não é porque é o Browns, é porque o cara é engraçado. Ele postando antes do jogo, imagina se o Browns ganha, começou a dar RT, um monte de gente que tava falando que o Patriots ia amassar, ele salvando os tweets caso o Browns ganhe. No primeiro quarto, o jogo já tava decidido. O Patriots. É foda, cara. E o time, enfim, o time é tão zicado que o Pryor teve que ir pra QB de novo durante o jogo. Enfim, é aquilo que a gente já vem discutindo desde o primeiro episódio. Mas beleza, então a gente teve mais uma boa vitória dos Steelers em relação ao restante da temporada. Finalmente a gente consegue desempatar. Eu mencionei aqui antes as derrotas dos nossos rivais, porque agora o Steelers não está mais empatado com o Ravens na liderança da divisão, então a gente vai a 4 vitórias e uma derrota, e o Ravens fica aí em segundo com 3-2, sendo que o Bengals ainda tá para jogar, então a gente não sabe como vai ser o resultado desse jogo durante a nossa gravação. Enfim, 31-13, mais um bom show do ataque. O final é bonito, né? 31-13, mais um massacre, nada foi tudo muito fácil, mas então, Ricardo, conta aí pra gente principalmente se foi realmente tudo fácil ou não, porque nosso primeiro tempo a gente foi com a pulga atrás da orelha pro intervalo. Não foi, o placar não reproduz muito a facilidade que o jogo foi, principalmente no primeiro tempo. O Steelers, como sempre, né, contra equipes mais fracas, não consegue impor logo o seu ritmo de jogo no início. Até conseguiu uma big play, primeira drive foi aquele touchdown 72 jardas do big play pro Sammy Coates. A gente até pensou que, agora finalmente acho que o Tony conseguiu achar alguma maneira de calar logo o adversário, de pôr o adversário um pouco mais no lugar dele, podemos dizer, quando o Steelers é favorito, como era no jogo de hoje. Mas não foi bem isso que a gente viu. O ataque não conseguiu produzir mais nada depois desse primeira drive. Teve vários 3 and outs ao longo da partida, não conseguiu estabelecer bem o jogo do Le'Veon Bell pelo chão. A combinação no jogo aéreo com ele foi muito efetivo. O Bell saiu da partida com muitas jardas. Eu tô abrindo exatamente agora os status da partida. Não sei se você tem aí, Renato. Já quantas jardas recebidas o Bell teve? Teve 9 recepções para 88 jardas. Daí você já tira a ajuda que ele teve também nos bloqueios, teve bloqueios chaves, o Bell. O Sammy Coates foi um verdadeiro elevador, cheio de altos e baixos, muita emoção no jogo do Sammy Coates, e quando você vê os stats também, o Sammy Coates teve 6 recepções para 113 jardas e 2 touchdowns. Você para e pensa, que jogaço, né? Mega jogo que o Coates teve, mas quem viu o jogo não percebeu
que não foi bem assim a partida que o Sammy Coates teve hoje. O Sammy Coates teve muitos drops bobíssimos, drop na endzone que o Steelers não marcou touchdown, drop em situação de terceira descida, drop em primeira descida que era para encurtar o campo, muitos drops hoje. O Mike Tomlin até na hora do intervalo foi questionado sobre os drops do Coates. Ele disse que esses não foram os únicos drops do Coates na carreira e nem serão os últimos também. Então é por isso que eu estava prevendo o caos que seria o segundo tempo do Sammy Coates, que falaram que ele estava com uma lesão na mão, ele trocou a luva para ver se melhorava, não ajudou muito. No final do jogo conseguiu dar uma volta por cima, fez boas recepções. Eu acho que isso também entra um pouco o lado do Big Ben. O Big Ben em nenhum momento, apesar dos drops do Coates, deixou de confiar nele. Continuou lançando bola em direção a ele, nem o Tomlin sacou ele do jogo. Pelas qualidades de drop que o Coates estava tendo, o Tomlin podia ter sacado ele e deixado ele no banco o resto da partida. Ainda estava machucado. E não, deu uma segurada nele, confiou nele, na toa que no final do jogo ele fez o touchdown da vitória, né? Que selou, né? Basicamente o jogo contra a equipe do Jets. Exatamente. O que prova um pouco disso aí é se a gente pegar bem as estatísticas puramente ditas, o equilíbrio de distribuição, ou melhor, de tentativas de distribuição de bolas do Big Ben fala muito disso aí. O Big Ben tentou 11 passes para Sammy Coates, para Le'Veon Bell e para Antonio Brown. 11 para cada um deles, e depois na sequência aparece o Jesse James com 8. A diferença realmente são esses drops, né? Enquanto o Le'Veon Bell e o Antonio Brown rigorosamente tiveram 9 recepções nos 11 passes tentados na direção deles, o Sammy Coates teve apenas, entre aspas, 6 recepções, ou seja, foram 5 bolas que, por causa de alguns drops e por causa de algumas, digamos assim, erro de passe ou até boa marcação, não foi possível completar as recepções. Então, drops é uma coisa que o Sammy Coates convive desde o college. Quando ele foi draftado, o Tomlin e toda a nossa comissão ainda falou, olha, ele é um cara que é excelente, ele tem boa obediência tática, sabe correr rotas, aprende rápido, e a gente tem que corrigir ou tentar trabalhar nessa questão dos drops que ele sofreu também no college. E ele vem sofrendo sim agora, porém, em profundidade, ele talvez esteja se tornando a principal ameaça na liga. Não é por clubismo, mas quantas bolas nos 5 primeiros jogos o Big Ben tentou mandar em direção ao Sammy Coates, passes que viajaram aí 40 jardas. O Sammy Coates não é aquele cara que pega a bola no slot e sai correndo 80 jardas, não. A bola do Big Ben viaja até ele pelo menos umas 40 jardas. Eu não vou ter estatística aqui pronta para saber quantos passes foram lançados para ele em longa distância, mas hoje a gente já prova isso aí, passes de 15, 20, 30 jardas que viajam essa distância e o Sammy Coates completa com o resto, prova isso. O touchdown, um dos touchdowns dele, né, o primeiro foi de 72 jardas e ele terminou o jogo aí com 139 jardas. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui para saber quanto que ele já tem nessas 5 primeiras semanas. O Sammy Coates, ele tem uma média absurda entrando no jogo hoje, não tenho ainda a informação depois do jogo, entrando com a média de 25,3 jardas por recepção. Ele, com uma recepção hoje para 40 jardas, para mais de 40 jardas ele teve, fica em segundo lugar na história dos Steelers com mais jogos consecutivos com uma recepção de pelo menos 40 jardas. Ele está atrás só do Mike Wallace. O Mike Wallace teve 6 jogos consecutivos com uma recepção de pelo menos 40 jardas. Eu diria que ele tem tudo para passar, né? Que próxima semana vai enfrentar a equipe do Dolphins. Tem tudo para empatar pelo menos, e na outra pega a equipe do Patriots. Se continuarem dando espaço, porque se você for marcar Sammy Coates, vai deixar Antonio Brown livre, então você vai ter que fazer alguma escolha. E caso deixe os dois com a marcação mais atenciosa, Le'Veon Bell vai estar lá no meio esperando prontinho para receber um passe. Então esse ataque do Steelers você não tem para onde correr, não tem como. Existem coisas que você não tem como marcar, basicamente, como anular. Isso é muito interessante, eu já projetando o jogo contra o Patriots na semana 7, como é que Bill Belichick vai conseguir tentar anular esse ataque do Steelers, que eu sinceramente, sem clubismo algum, eu não consigo identificar como é que podem parar o ataque do Steelers. Você anular Big Ben, que o Big Ben, nas últimas 2 partidas, jogando no Heinz Field, tá perfeito. Você não pode esperar algo melhor do Big Ben jogando em casa. Big Ben teve 680 jardas no jogo contra Chiefs e Jets, lançou 9 touchdowns e nenhuma interceptação. Segue no mês de outubro perfeito na carreira jogando em casa. São 20 jogos, são 21 jogos, 20 vitórias e uma derrota. Sendo que a derrota foi talvez no jogo mais bizarro da carreira do Big Ben, que foi até o jogo que o James Harrison foi ser long snapper, que o Greg Warren se machucado. Esse jogo foi em 2008.
o Harrison errou o snap num punt, o jogo tava 14-12, o Giants empatou porque foi um safety, que o snap foi tão errado que saiu lá em torno do campo do Steelers, foi safety. Na campanha seguinte, o Giants foi lá e virou o jogo, 21-12, pronto, o Steelers foi lá e perdeu. Pronto, foi a única derrota que o Big Ben teve em casa jogando no mês de outubro. Então, tá se reproduzindo cada vez mais essa dominação, né, que o Big Ben tá tendo, e provavelmente vai terminar essa semana como líder da NFL em touchdown lançado. Ele tava empatado com o Matt Ryan, tava com 11 cada um, o Big Ben agora tá com 15. Matt Ryan tá jogando nesse exato momento contra a defesa do Broncos, né? O cara tá on fire, também. Né? Mas vamos ver, né? O Big Ben, realmente, em outubro é sem comentários. Só em relação às estatísticas, o Sammy Coates, nesses cinco primeiros jogos, não teve nenhum jogo para menos de 50 jardas recebidas. Então, o mínimo foi 50 exatamente contra o Philadelphia, na nossa derrota. E eu fiz uma comparação rápida aqui. O Antonio Brown tem 447 jardas recebidas, contando com o jogo que se passou agora da semana 5 contra o Jets. E o Sammy Coates tem 421 jardas, ou seja, apenas 26 jardas de diferença entre os dois. Só esses dois jogadores, então, já dá 800, quase 900 jardas, né, de passes completos que o Big Ben conseguiu fazer os lançamentos. Fora os passes para o próprio Le'Veon Bell, Jesse James e toda essa gama de jogadores que nem o Ricardo comentou, né, que se tem Sammy Coates protegido pelo cornerback, pelo safety em profundidade, o Antonio Brown também poderia estar protegido, mas a gente ainda tem grandes jogadores. O Greenbow vem recebendo passes todos os jogos, mesmo que 1, 2 ou 3, vem recebendo passes curtos para salvar terceiras descidas. Então, a dinâmica do ataque dos Steelers não quer dizer que tenha o melhor recebedor, até que entre o Antonio Brown e o Julio Jones a discussão é interessante entre quem seria o melhor hoje, mas as peças que complementam o time faz esse ataque muito dinâmico, né? O time consegue fazer o feijão com arroz, com corridas simples, com passes simples em slot, mas consegue também usar em passes profundos, enfim. Então essa dinâmica faz com que se torne muito difícil para os outros times marcarem nosso ataque. E hoje não é nem o desmérito muito do Bell ter conseguido 66 jardas pelo chão. É que realmente a linha defensiva do Jazz é muito boa. Não conseguiu botar muita pressão no Big Ben hoje. O ótimo trabalho da OL, principalmente a gente passou a semana todinha preocupado com o Chris Hubbard jogando de right tackle no lugar do Marcus Gilbert. E o Chris Hubbard jogou muito bem. Ninguém nem falou o nome do Hubbard hoje. Então, quando você não fala o nome de um OL, é porque o cara teve um jogo no mínimo sólido. E o Hubbard não comprometeu em nenhum momento. Toda a partida veio bem seguro. Inclusive fez um bom bloqueio na corrida do Le'Veon Bell no início da partida, nem citou o nome dele. Villanueva teve uma falta no início da partida também, mas isso aí não prejudicou em muito. Acabou a drive, obviamente, né? A drive estava vindo até bem, a falta do Villanueva acabou a drive, mas ao longo da partida não prejudicou muito. Quando o fumble que o Big Ben sofreu foi mais realmente aquele defeito que o Big Ben tem de segurar muito tempo a bola, que ele fez o pump fake, todo mundo caiu, o defesa do Jets não parou mesmo assim, continuou seguindo, e o Big Ben, quando foi guardar a bola, o Leonard Williams deu um tapa, e a bola caiu na mão do jogador do Jets. Então a OL nesse caso não teve tanta culpa assim. Eu tô procurando agora, nesse exato momento, ver quantas vezes de scrimmage o Le'Veon Bell tem já nessa temporada, que eu acredito realmente que pelos jogos que o Bell tá fazendo, o Bell hoje teve 66 jardas recebendo, 88 jardas correndo. Isso aí é 144 jardas hoje. Tá, ele só jogou o jogo passado, já vamos ver aqui quanto que teve contra o Kansas City, que foram 144 corridas, ele teve no jogo passado 188. Foi 154 jardas hoje. Com 188 da semana passada. 342 jardas de scrimmage em 2 jogos. Eu vou pegar a média disso. 171 jardas de scrimmage por jogo pro Bell nessa temporada. Somando contra o Chiefs e contra o Jets hoje. Se o cara seguir nesse ritmo, eu diria que tranquilamente, não tranquilamente, obviamente, né? Mas pode liderar a liga em jardas de scrimmage, porque o que o Le'Veon Bell recebe de bola e corre é algo fora do comum. À medida que o jogo vai passando, o Bell vai se firmar como o melhor running back da liga, com toda certeza. Jardas terrestres, ele não deve liderar, mas pode chegar nas 1.000 jardas tranquilo. Não, ele deve chegar assim nas 1.000 jardas. Só uma atualização agora do Sammy Coates. O Sammy Coates cortou a mão antes do intervalo da partida e teve que dar pontos no vestiário
no intervalo do jogo de hoje. Ele disse que no segundo tempo estava com a mão dormente. O Tomlin queria tirar ele do campo, ele tinha condição de jogar. O Tomlin não queria botar ele no jogo, mas o Colts insistiu em ficar. E o Tomlin apoiou também a decisão dele. Não era algo que foi prejudicar diretamente a manutenção do jogador na partida. Ele ficou, não todo touchdown, mas teve muito drop. Mas também o drop está agora justificado, podemos dizer. Diz que não estava sentindo muito bem a mão. Então, tinha acabado de levar ponto também. Imagina a dor que o cara tava, né? Então, faz uma vista grossa por tanto de drop do Colts, mas a gente, como o Renato falou, drop dele é um problema desde a época do college, realmente. Então, o Colts tem que trabalhar mais isso. E sobre a lesão do Cameron Heyward, ele não estava com a cara de ser uma lesão tranquila, não é algo que ele estava muito otimista, mas também ele disse que não ouviu o pop, né? Aquele barulhinho que o Gronkowski sentiu quando correu do estiramento. Ele não sentiu nada se rompendo na musculatura dele. Então, eu acredito até, eu não sei, vamos ver ao longo da semana, né? Se o Hayward vai ter condição de jogo ou não pro domingo contra o Dolphins. Hayward é um cara que é marcado por ter uma recuperação muito rápida, né? Ele mesmo disse que recupera rápido. Então, se ele tá vendo que a situação não tá boa para ele, então talvez contra o Dolphins a gente fique sem ele. E vai do Ricardo Matthews, que jogou bem hoje. Quando o Matthews entrou, não comprometeu em nada. E vamos torcer que a gente chegue com força total, né? Que na semana 7, o próximo jogo no Heinz Field é contra o Patriots. Exatamente. Então, aliás, clássico da AFC. Aliás, o Matthews tem entrado bem nos snaps que tem jogado ao longo dessa temporada. Tem sido uma grata surpresa aí para descansar os nossos titulares. Das poucas vezes que a gente conseguiu ver ele em campo, ele sempre estava pressionando o quarterback ou ajudando contra a corrida, né? Então, é difícil a gente ver um reserva tendo algum destaque. Quando eu falo destaque, às vezes até na transmissão, você mostrar o número do jogador com o nome nas costas em cima de algum lance. E, na minha opinião, e no que eu pude perceber ao longo dessas 5 semanas, eu já vi o nome do Matthews em várias transmissões aí, nas poucos snaps que ele recebeu. Então, obviamente, ninguém quer entrar na semana que vem, no próximo domingo, contra o Dolphins, numa situação onde a gente não tenha o Hayward, e muito menos contra o Patriots na semana 7, que talvez seja o jogo mais duro aí nosso, ou deveria ser, né, dentre os nomes dos times envolvidos nessa temporada 2016. Dependendo de como o Patriots chegar lá, né? Que o Patriots também tá 4-1. Se as duas equipes chegarem 5-1 nessa semana, vai ser o jogo do campeonato. Pode certeza, vai ser aquele jogo épico que a gente sabe que todo ano tem aquela cota de jogo épico no Heinz Field e no segundo horário, né? Temporada passada foi contra o Broncos, que a gente fez aquela virada monumental no segundo quarto, que o Big Ben acabou com a defesa do Denver no segundo tempo, que o Denver amassou a gente sem dó nem piedade no primeiro tempo todinho. O Steelers acordou de uma maneira sobrenatural, voltando pro segundo tempo da partida. Pode ser que a cota desse ano seja contra o Patriots, né? Exatamente. Aliás, só para refrescar um pouco a memória, nesse jogo o Steelers estava perdendo de 17 pontos. Eu já tinha esmurrado as paredes, chutado tudo aqui. Porque, cara, o Broncos vinha voando dificilmente a gente ia virar. E o Steelers fez a maior virada de quase 20 anos. Exatamente. E enquanto o Broncos foi campeão do Super Bowl, né? Foi o campeão da temporada. Outra coisa... Pode falar. Não, eu só ia completar que em relação ao próprio Broncos, depois a gente pegou eles de novo e o time se comportou muito bem, né? Em relação a quando caímos de pé. Exatamente, é por isso que eu tenho medo do próximo jogo, porque o Dolphins não vem nada bem na temporada e a gente sabe como o Steelers né, velho? A torcida do Steelers é tão anestesiada com esse cenário de a gente tá levando um vareio desses times. Um vareio não, mas jogo apertado contra esses times menores, que hoje, né, quando o Steelers tava até ganhando 23-14, quando foi aquele o fumble do Big Ben, já tava um filme na cabeça de todo mundo, pronto, fudeu. De novo, o Jets agora foi pra virada, né? E o Jets vinha descendo, mas aí depois a defesa conseguiu conter e o jogo não seguiu sem maiores problemas. Mas aí muita gente que vê de fora pensa que é drama do torcedor do Steelers, que o torcedor do Steelers quer ficar fazendo draminha, quer aparecer. Não, a gente não quer aparecer, que a gente já tá tão acostumado a tá convivendo com um cenário assim contra equipes mais frágeis, que a gente fica com
com medo, a gente fica receoso do que vai acontecer, porque a gente já tá cansado de ver. Exato. Quem vê de fora, como posso falar, é igual aquele aluno que fala assim, poxa, não estudei nada, não sei o que, tomou ruim e vai bem na prova e tira 9, né? O pessoal acha que é isso, pô. O pessoal os torcedores do Steelers reclamam muito de barriga cheia, pô. Os times sempre vai 11-5, 12-4, 10-6 que seja, e fica reclamando aí que o time é ruim, que é uma montanha russa. Ruim não, mas que é uma montanha russa torcer pro Steelers, que... Mas, cara, não deixa de ser um pouco de verdade. Um time que leva 34-3 do Eagles, depois tem 2 vitórias boas, tá? Que hoje, durante meio jogo, complicou contra o Jets. O momentum do jogo no primeiro tempo estava todo pro Jets. Ainda bem que o touchdown no final do primeiro tempo reverteu isso. Das temporadas passadas, onde a gente perdeu vários jogos, para times que tinham 50% ou menos de campanha, né, que terminaram a temporada, ou seja, se fosse computar isso aí como vitória, a gente terminaria 15-1, 14-2, que seja. Então, os Steelers têm essa mania, e não é, de novo, não é querendo se aparecer, né, igual o Ricardo falou, mas o Dolphins tá mal, tá vendo capengando, perdendo jogos incríveis, perdeu pro Tennessee Titans nessa semana, em casa, e agora eles voltam a enfrentar, eles voltam a jogar em casa, dessa vez contra a gente aí na semana 6, e enfim, cara, os Steelers a gente sabe que a gente já espera um jogo, digamos assim, qualquer coisa que seja fácil para nosso lado vai ser surpresa pra gente, mas vai ser uma surpresa boa. O Fitzpatrick, por exemplo, hoje jogou bem. Eu tava até comentando aqui na hora do jogo, quando o jogo tava bem apertado, que é justamente essa diferença que tem entre Steelers e Patriots, entre Mike Tomlin e Bill Belichick, dadas as devidas proporções. E quando o Patriots pega um time mais frágil, como foi o caso do Browns hoje, o Patriots não inventa não, o Patriots vai lá, ganha o jogo, amassa o adversário, faz as jogadas que tem que fazer, passe de Brady para Gronk, que o Brady usando e abusando do Martellus Bennett, e o Steelers não, o Steelers parece que gosta de complicar, não, vamos começar cauteloso, a gente sabe como é que o Jets vem. Não tem que, não é pra ser assim, é pra chegar impondo, até tentou hoje, né, a gente viu o passe longo que o Big Ben deu pro Sammy Coates, para começar a partida, mas depois guarda para esse playbook, o Haley guarda o livro de chamadas de momentos mais decisivos, podemos dizer, de momentos para começar a partida, playbook mais específico, que volta para aquele outro mais conservador, vamos chamar a corrida pelo meio, vamos chamar algum screen, vamos ousar mais, acabou o jogo pra gente, vamos tentar cadenciar, e não, tem que manter o mesmo ritmo, a coisa mais simples do mundo, podemos dizer. Exato. Eu gosto de falar, né? A gente tem que sempre fazer nosso feijão com arroz, mas ao mesmo tempo mesclar, como que nem você falou, jogadas mais ousadas, passe em profundidade, enfim. Então, é óbvio que todo o gameplay ele é fornecido com base naquilo que o adversário apresentou nos últimos jogos, com base na sua evolução, na base do seu talento. O Jets, que queira que não, tá 1-4 agora, mas tem talento, é um time que se manteve aí mais ou menos conforme estava o ano passado. Me corrija se eu estiver errado, para ser sincero, mas é um time que ano passado ficou fora do playoffs exatamente por conta não, disputou com o próprio Steelers até o final a sexta vaga do Wild Card, onde a gente conseguiu ir para os playoffs, e eles com a mesma campanha que a gente, 10-6, ficaram de fora, né? Então não é um time assim, só que ao mesmo tempo, como posso falar, tem certas coisas que podem ser levadas em consideração que faz a gente se complicar. Eu acho que, enfim, acho que a receita tem que ser não vou dizer padrão, mas tem que ser aquilo que é a essência do time, mas sim, fazer com que o adversário, talvez não engrandecer demais um adversário que tá mal, do dia, esses caras podem dar reviravolta contra a gente, e às vezes acontece realmente isso, e nem menosprezar quem está bem, que às vezes a gente vai lá, os Steelers contra times bons sempre acaba ganhando jogos, e nem sempre é assim. E comentasse nesse início da tua passagem, falando sobre o momento, o Steelers teve aquela cota, né, de fazer um fake ridículo. A gente tava até brincando antes aqui no Twitter do Black Yellow, o Bold Prediction, eu só deixo desse Bold Prediction. O Steelers fazer um fake hoje. E fez. Pegou o Jordan Berry, em vez de segurar a bola pro Boswell, pegou e saiu correndo, obviamente, sem resultado algum. Isso, então, aquilo ali mudou o momento, né? Porque o Steelers poderia ter garantido 3 pontos, preferiu dar a bola pro Jets, e o Jets na campanha seguinte foi lá e fez o touchdown, quando pegou a bola de volta. Então, essas coisas na partida que a gente fica meio receoso, também a gente fica falando, se o fake dá certo, a gente estaria tudo aqui elogiando, feliz que finalmente o Steelers fez
um fake. É complicado isso, mas vamos para não trabalhar mais, né? Trabalhar mais o fake foi ridículo. Se você não viu o jogo, foi a cara do dê Tom. uma olhada. Foi estilo aquele fake temporada passada contra o Seahawks. Que foi contra o Seahawks. Que aquilo ali, Landry Jones nunca entra pra fazer um hold, né? Sempre o Panther. Landry Jones entra no lance pra fazer um hold, obviamente que ia ser um fake, todo mundo se percebeu aquilo. Então, coincidente depois, naquele mesmo jogo, a campanha seguindo o Seahawks também foi touchdown, aquele jogo foi lá e cá e tudo mais, mas poderia ter sido essa pontuação, né? Esse field goal poderia ter sido o jogo. Então, pelo menos esse ano a gente fez logo agora, no início da temporada, e não deu maiores problemas na partida. Só uma informação que saiu agora. A gente sabe, né? O Pro Football Focus tem suas... Como é que posso falar? Suas dúvidas, né? O Pro Football Focus é uma base de um banco de dados que ele fornece realmente muito bons dados de tackles perdidos, em força tackle... esses dados que a gente não consegue ver a olho nu na hora da partida. Então, eles têm um ranking também e elegeram os melhores jogadores do Steelers no jogo contra o Jets. O melhor jogador do Steelers foi Chris Hubbard, o melhor jogador da equipe. Hubbard foi o melhor Pro Football Focus, o Hubbard o melhor jogador. Ainda botaram o Hubbard como guard. O Hubbard é guard, mas jogou de tackle hoje, jogou fora da posição. Então foi o melhor jogador. De guard e ainda jogou titular de tackle. Então o Hubbard, o melhor jogador, Raymond Foster, James Harrison e o Big Ben logo atrás dele. E nesse exato momento a equipe do Dallas Cowboys amplia o marcador contra o Cincinnati Bengals. 21-0. Touchdown Dallas Cowboys. Gostamos. Gostamos. Cara, gostamos. É esse tipo de semana que a gente tem que agradecer muito. Claro, o jogo não acabou. Tá faltando 4 minutos lá ainda em Dallas para acabar o primeiro tempo, né, o segundo quarto, e tudo pode acontecer. Mas uma semana onde a gente vence e todos os nossos adversários de divisão perdem, cara, isso aí isso tem que se repetir na temporada, digamos assim. Exatamente. Só a gente tava falando agora de gostamos, uma coisa que eu gostei hoje, hashtag gostamos, eu vi um Le'Veon Bell muito seguro, querendo evitar contato desnecessário na sideline, que foi justamente o que machucou ele contra a equipe do Bengals temporada passada. Ele tá sendo bem cauteloso, quando chegar na sideline ele não tenta ganhar mais uma jardinha ou outra não, ele sai do campo mesmo, diminui a velocidade, e isso é ótimo para a segurança dele, né? O Bell tem infelizmente esse histórico de lesão, né? Injury prone, lesão de jogo mesmo, que ele deu azar. Então é algo pra gente ficar mais para a durabilidade dele nessa temporada. Exato. Pelo lado defensivo também, a gente viu aí sempre citado, né, na ausência do Shazier, o Vince Williams foi bastante citado durante o jogo, apareceu aí uns bons tackles, conseguiu sacks. Outra boa, não vou dizer surpresa, né, mas outra boa contribuição aí, apesar que a defesa sempre dá aqueles sustos de vez em quando. Tudo bem que foram 13 pontos, né, mas porque no segundo tempo a coisa segurou mais. Também temos que elogiar isso. Mas eu gostaria de também dar um destaque aí novamente para o Vince Williams. Ele já vem sendo pauta dos nossos textos no Steel Curtain, como foi um dos bolas cheias, a gente falou no podcast passado, e novamente ele liderou o time em tackles com 9. Ele conseguiu um sec, teve 3 tackles for loss, né, onde o jogador perdeu jardas, e ainda conseguiu chegar no quarterback adversário 2 vezes, né? Uma ele computou o sec e a outra ele conseguiu ainda pressionar e ter um QB hit. Ricardo, em relação aí ao Vince Williams, que ponderações você teria? Vince Williams jogou demais hoje, muito mesmo, e o Vince Williams é aquele cara que joga agressivo, ele joga com raiva, ele consegue fechar bem nos tackles. Teve um lance que ele e o Jordan Dangerfield chegaram, fez o tackle no Matt Forte na linha de scrimmage, e se Forte escapa dali, era uma corrida longa, podia até se rolar um touchdown. Os dois chegaram em cima dele por baixo e foi uma jogada sensacional. O Williams hoje terminou com 8 tackles e um sec. Já foi o líder de tackles na semana passada contra os Chiefs. Foi o líder em tackles hoje. Obviamente, vai ter gente que vai falar que ele pode perguntar se ele vai ameaçar ou pensar, ele pode ameaçar a titularidade de Ryan Shazier. Não. Diria até que ele pode ameaçar, tem mais chance de ameaçar a titularidade do Timmons do que do Shazier. Shazier volta a titular nesse time
fácil. Mas o Vince Williams tá jogando pra cacete, jogando muito mesmo. O Jordan Dangerfield também tá uma surpresa boa. O menino sabe da tackle. Vendo o jogo ao vivo, a gente consegue perceber muito, até pelos ângulos de câmera, se o trabalho dele na cobertura foi bom. Mas se não teve nenhum passe longo cedido nas costas da defesa, então o trabalho do safety, tanto dele como do Mitchell, foi bom. Já isso aí a gente já pode contar. O Dangerfield é louco, é doido. O Dangerfield teve uma jogada no início da partida, que ele foi dar o tackle, a jogada já estava acabada, ele pulou em cima do bolo que estava em cima do jogador, deu uma cambalhota. O pessoal vai perceber na hora, viu ao vivo, foi o Dangerfield doido, a jogada já estava dada como morta, não sei como não foi uma falta. Outro também que deu uma lapada grande no Brandon Marshall foi o Mitchell, né? A jogada estava dada como encerrada, o Mitchell deu uma carimpada no Brandon Marshall, o Brandon Marshall é grande e mesmo assim deu uma voadinha, viu? Foi uma baita lapada que o Mitchell deu no Marshall. Ainda o juiz poderia ter marcado até falta no lance, não marcou, segue o jogo. Saiu de graça. Né? Pode ter saído, pode levar uma multa ao longo da semana, mas o que importa na hora é a posição de campo, né? Não aconteceu nada. Vale o resultado, posição exata. Não deu nada, então segue o jogo. Aliás, nossos safeties, mesmo que o Dangerfield ele deve, obviamente, voltar para reserva aí com o retorno do Golden, para o nosso amigo Caio, que agencia ele. Como posso falar? Eu não gosto de entrar em comparações com o Troy Polamalu, principalmente porque eu sou um cara que começou a torcer para os Steelers por causa do Troy Polamalu, por causa da agressividade dele, então eu não gosto desse tipo de comparação. Eu não gosto de falar, o cara vai jogar como, ou na mesma intensidade, agressividade, não. Mas mesmo quando, no último ano do Troy Polamalu, a gente teve uma fragilidade grande na posição de safety, até porque no primeiro ano do Mike Mitchell, ele não entrou bem. A gente reclamava muito, eu reclamava muito da contratação do Mike Mitchell no primeiro ano, porque a gente pagou uma certa grana para um cara que não rendeu nada no primeiro ano. Aí a gente viu em 2015 um dos caras mais agressivos na nossa defesa, um cara comendo a bola, por assim dizer, dentro da red zone. O Mike Mitchell, ele foi um dos grandes responsáveis, na minha humilde opinião, ano passado, por fazer dos Steelers um dos melhores times na defesa dentro da red zone. E esse ano ele vem agressivo de novo. Ele vem com... Aí tem o Dangerfield, que está sendo uma grata surpresa, porque a gente tem o Robert Golden, aí teria o Sean Davis, que foi draftado no segundo round para uma posição do tipo. E a gente vê um Dangerfield, que é um cara que ninguém conhecia. Confesso que até o draft, até o Steelers começar a formar o elenco, eu não conhecia. A gente teve que caçar vídeo, caçar informação, qualquer coisa do rapaz, e vem ajudando muito. Eu acho que o Steelers, o time pode nunca ter sido famoso pela sua secundária, mas isso seria mais em relação aos cornerbacks. Em relação aos safeties, o time sempre não, mas de uns anos para cá sempre teve jogadores agressivos, e isso é uma coisa que me conforta muito. Então, Ricardo, como você falou aí sobre dar tackles, um cara agressivo, não tem jogada morta, enfim, doido lá, isso eu acho muito interessante, muito importante para a vibração da defesa como um todo, né? Então hoje, de novo, foram 13 pontos apenas sofridos, então 14 na semana passada, 13 essa semana. Se a gente excluir o jogo contra o Eagles, a gente não levou nem mais de 20 pontos em 4 dos 5 jogos até agora. Aliás, o máximo que a gente levou, tirando o jogo contra o Eagles, foram 16 pontos nos 2 primeiros jogos. Então, assim, isso é que realmente importa, tirando de novo o fato de enverga mais no quebra, porque a gente tem que ter esse tipo de jogada ainda dentro do campo de defesa do time adversário, ou no meio do campo ainda, onde a oportunidade de punch seja bem evidente, digamos assim. Então é um cara que me conforta, não vou dizer me conforta, mas é uma boa surpresa, que tem talento, tem potencial em relação a essa posição de safety, que para mim é muito importante dentro do esquema defensivo nosso, que é principalmente questão às vezes de mostrar blitz com strong safety. Enfim, esse tipo de jogada que pode ajudar na sobrevivência da defesa para o futuro. Exatamente, a gente pensando no longo prazo, o Dangerfield era um cara que já vinha rodando o elenco dos Steelers há alguns anos, ele sempre era cortado, mas sempre teve essa marca de ser um cara que violento não, mas dá tackle e tudo mais, distribui bem esses lances mais agressivos ao longo do campo. Teve a sua chance essa temporada depois de um bom pre-season, uma boa pré-temporada. Foi chamado pro serviço e não tá comprometendo nada. Eu diria até que o Golden tava vindo pro time como ele, o Chase e o Hayward eram os melhores jogadores da defesa até então, quando se machucaram. Então, tá substituindo a altura muito bem o Rob Golden, o Dangerfield.
Então, deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Porque nas últimas temporadas, como na posição de safety, a gente meio que passando um pouco de pindaíba. O próprio Mitchell não começou bem a sua carreira aqui em Pittsburgh. O Shamarco Thomas não foi correspondido ao que se esperava dele. E o Golden surgiu como capitão do Special Team, aquele cara valioso, aquele cara de confiança do Tony. Quando escolheram o Sean Davis nessa temporada, a gente pensou que pronto, o Sean Davis vai assumir a titularidade aqui na posição de safety e ficar por lá ao longo da temporada. Até no início do nosso podcast da gravação, um pouco mais para trás, a gente até falava, não, o Sean Davis chegou para ser titular até mais que o Burns. O Burns vai esperar, vai aprender um pouco e no futuro vai contribuir para a equipe. Não, o Golden é titular incontestável na posição de safety. O Sean Davis, se quiser ter espaço na equipe, vai ter que ficar na nickel mesmo. A dupla de safety formada por Golden e por Mitchell é extremamente sólida, muito boa mesmo. Boa e subestimada, eu acho ainda. Subestimada, também acho. A gente falou do Burns, só para lembrar, tem um lance na partida hoje do Burns, que ele fez um tackle que impediu a primeira descida e foi um baita de um tackle. Na terceira descida, o Burns foi lá e segurou, fez um tackle só um open field, era o Burns e o jogador adversário, como não me lembro quem foi agora. Ele fez o tackle e impediu o first down do Jets. Essa semana houve o Butler chegou na imprensa e comentou dessa vontade que o Burns está mostrando nos treinos de melhorar esse fundamento de tackle que o Butler não estava gostando, né? O Butler veio para a imprensa e falou que o Burns não está indo bem nos tackles, mas que o próprio jogador reconhece isso, que ele pode melhorar. E hoje a gente já viu o resultado de uma jogada tão decisiva, é algo que bem satisfatório em cima do Burns, que a gente já viu perder o tackles bobos nessa temporada. Isso é um dos fundamentos que a gente que fez a gente dar muita posição de campo boa para os times e salvar algumas campanhas, né? Ou evitar de dar continuidade às campanhas dos nossos adversários. Realmente o Sean Davis veio para disputar a titularidade com Robert Golden, ou até servir de backup ali enquanto ele aprendia algo na níquel, para no futuro assumir isso. Não creio, na verdade, que isso tenha mudado. Eu acho que o Sean Davis ainda é um prospecto, mas dentro do imediato, dentro do 2016, se ele quiser ver snaps, eu acho que dentro da posição da níquel é onde ele, apesar de praticamente todo mundo, acho que todos nós do nosso grupo, do podcast, enfim, concordar que a gente não goste dele lá, que goste mais na posição de safety. Só que além da cobertura, um safety tem que saber dar tackle e dar tackle agressivo, igual o Burns fez nessa situação, igual o Mitchell vem fazendo nos últimos 2 anos, igual o Dangerfield vem fazendo nos últimos 2 jogos. Então, o Davis, ele pecou um pouco nesse início de temporada. A gente viu o touchdown em cima dele, onde ele não conseguiu parar o marcador. Então, claro, a gente está falando de um calouro, a gente está falando de um cara que tem muito a se desenvolver. Por mais que a secundária seja nosso tendão de Aquiles, digamos assim, o Tomlin é um cara, digamos assim, especialista em secundária, pode parecer irônico, mas ele fez muito sucesso nos times anteriores, ou ele ganhou notoriedade na liga por causa de treinamento com secundária. De alguma maneira, isso ele sabe o que está fazendo, não só puxando o saco do Tomlin, mas é o que a gente espera, né? Então, provavelmente a gente vai ver muito o Sean Davis na níquel. E falando de cornerback, a gente viu hoje um abuso do Ryan Fitzpatrick para o Brandon Marshall. Foram 15 passes na direção do Brandon Marshall, 8 recepções, 114 jardas, 1 touchdown. E quem estava muito na cobertura do Brandon Marshall, na maioria dos snaps, na maioria das jogadas, era o Ross Cockrell. Que quem olhar as estatísticas vai ver, ele desviou 3 passes, teve 4 tackles solos. Basicamente, se a gente analisar o box score, vai dar nisso. Mas o Anton Blake, nosso querido Anton Blake, também era um dos jogadores que mais tinha passe desviado no ano passado, mas muito porque todo mundo sabia da fragilidade dele, não estou comparando um com o outro. Mas hoje a gente viu claramente jogadas em cima do Ross Cockrell. Como que ele se saiu aí, Ricardo, em relação a marcar o Brandon Marshall, que é um dos grandes, ou já foi também um dos grandes wide receivers da liga, hoje já é um veterano, mas com muito gasolina no tanque. Brandon Marshall, eu ainda acho ele que é um dos grandes alvos da NFL. No primeiro tempo, o primeiro e segundo quarto foi vergonhoso o Cockrell. Tava levando um baile muito grande do Brandon Marshall. Tava feio o lance. Até o início do Cockrell conseguiu desviar um passe do Brandon Marshall e tudo mais, mas depois
foi, no primeiro tempo, foi ladeira abaixo. Inclusive no touchdown que o Brandon Marshall recebeu, o Cockrell não conseguiu, poder ter interceptado aquela bola muito bem, mas não interceptou a bola, não desviou a bola e amaciou a bola pro Brandon Marshall receber, porque foi um passe terrível do Ryan Fitzpatrick. Não ia chegar no Brandon Marshall nunca. A bola estava na mão do Cockrell, que ninguém sabe o que tentou fazer finalmente, e que a bola caiu na mão do Brandon Marshall, foi touchdown. Foi pra dar um pouco de justiça no segundo tempo, quando voltou do intervalo, o Tony fez algum ajuste e o Brandon Marshall foi no tecto no terceiro e quarto. O Brandon Marshall não apareceu, o Cockrell ficou bem em cima dele. Tava vendo aqui a entrevista do Cockrell, que ele comentou que no intervalo o Tony mudou a marcação em zona e deixou um pouco mais complicada a vida do Brandon Marshall com o Cockrell marcando ele. Então, dá os seus créditos para ele no segundo tempo, mas o primeiro quarto e segundo quarto foi bem feio. A situação pífia do Cockrell em cima do Brandon Marshall. O Cockrell teve um bom jogo nessa temporada em cima do AJ Green. Então, se for para esquece esse Cockrell do primeiro e segundo tempo. Vamos focar o que ele apresentou no terceiro e quarto, primeiro e segundo quarto, quer dizer, e focar no que ele mostrou no terceiro e quarto. A gente sabe que o Cockrell não é um shutdown corner, não é uma estrela da liga, não é aquele corner que a gente vai ter para conseguir marcar os principais wide receivers da NFL, mas consegue, tá mostrando que pode fazer aquele feijão com arroz. Não vai ser uma estrela da NFL, mas pode ser um jogador sólido. Se você na busca, aí pode ser que o Burns vire no futuro esse shutdown corner que a gente procura há anos e anos. E foi um jogador também que transitou aí antes de aparecer no Steelers, né? Lembrando que ele foi um jogador que acabou não servindo dentro do esquema do Buffalo Bills ano passado e acabou sendo uma grata surpresa. Quando eu falo grata surpresa, que nem o Ricardo falou, não quer dizer que o cara vai ser o grande e tudo, mas dentro das nossas perspectivas, dentro das nossas esperanças para a secundária, ele chegou para ser bem melhor do que a gente. Isso tem sido bem melhor do que o nosso secundário costuma ser, né? Exatamente. Bom, acredito, contudo, todavia, então, mais uma vitória. Em relação, Ricardo, antes de partir para o encerramento, tem mais alguma ponderação em relação à nossa defesa? Não, a defesa não, eu tenho sobre o Special Team. É exatamente isso que eu ia partir agora. Então, Special Team, para fechar aí, de novo, a bola tá contigo, Ricardo. Jordan Berry talvez seja o jogador mais underrated do Steelers hoje. Talvez, se brincar, o Jordan Berry seja o melhor jogador do Steelers até agora na temporada, se for uma questão de regularidade. E o que o Jordan Berry tá chutando em 2016 é brincadeira. O Berry hoje teve 3 chutes, os 3 chutes caíram dentro da linha de 20 jardas. O Fitzpatrick teve que começar lá atrás as campanhas hoje. A gente sabe a importância da posição de campo tem na NFL hoje, né? Nessa liga hoje de jogadas dinâmicas e tudo mais, quanto mais começar lá atrás, melhor. E o Berry tá dominando isso de uma maneira incrível, os chutes do que o Berry tá dando. O Boswell, a gente não precisa nem comentar mais, o Boswell sempre muito seguro. Todo chute do Boswell não tem emoção, ele não manda a bola perto das traves, é sempre no meio, e hoje não foi diferente. Mais um chute para mais de 40 jardas que o Boswell tem, é aquele negócio, é que a gente já comentou em outros podcasts. O chute do Boswell é de 47 jardas, a gente já comentou em outros podcasts. Faz tempo que eles não têm uma estabilidade na posição de kicker e punter juntos. Então agora, isso a gente pensa que é besteira, mas na NFL é decisivo a pessoa ter estabilidade e que esses caras ganham o jogo. Exato, pessoal. Aliás, quando o pessoal brinca, e principalmente em época de Hall da Fama, em época de draft, onde qualquer time, o cara vai lá, puta que eu pariu, meu time draftou um Panther, nem que seja na 6ª, 7ª rodada. O cara fica puto, porque o cara quer às vezes gastar uma pique num jogador de linha, digamos, de linha não, de defesa ou de ataque, sem ser exclusivo de special team. Cara, é isso que o Ricardo falou, a gente tem que forçar. Panthers are people too. A gente precisa agradecer os Panthers que a gente tem. Ou, quando eu falo a gente, eu digo nós, torcedores dos nossos respectivos times. Porque ganha jogo, né, repetindo o que o Ricardo falou. E talvez hoje, a gente tendo o Berry, a gente sabe mais do que nunca como a gente tem que agradecer esse cara que a gente tem no nosso time. Porque aos trancos e barrancos a gente vai se virando com aqueles Panthers que são inconsistentes. Aí eventualmente na pós-temporada, na off-season, né, na intertemporada,
você traz um ou outro Panther lá para fazer uma disputa e aí vai com o melhor. Então a rotatividade acaba sendo grande. E a gente dispensou o Wing, que foi pro Giants, que não é um Panther ruim. Então a gente teve muito. Trocou com. A gente trocou, desculpa. Trocou com o Giants. A gente. Cara, eu ousaria dizer que se não trocasse, o Steelers ia com 2 Panthers ano passado até conseguir uma troca. Exatamente. Exatamente. Eu iria, velho. Porque o cara era valioso. O Wing é valioso, conseguiu uma escolha de 7ª rodada que foi ótimo. Quem veio na 7ª rodada com essa escolha nessa temporada foi o Tyler Matakevich. Então é algo pra gente dar uma valorizada assim, o que a gente conseguiu com o Wing. E o Boswell também, não adianta comentar. Foram 47 jardas no Heinz Field, que venta muito, tá? Que ele treina sabendo que serão jogos lá. Mas eu também gostaria de. O Jordan Berry é um cara que eu gosto de agradecer o que a gente tem, porque isso ajuda muito. É aquilo que a gente estava falando. Nós torcedores do Steelers, por muitos anos não, na verdade, pelo ano passado e já início desse ano, a gente adorava falar enverga, mas não quebra para a defesa. Mas você pegar um Panther, jogar a bola lá dentro da linha de 20 jardas e aí a defesa conseguir segurar o time aí por 50 jardas que seja, que o time avance até ali as 40 jardas do campo de ataque e tenha que devolver por um punt a bola, você não está envergando. Você já está fazendo com que o ataque canse, você já está conhecendo o ataque adversário a ponto dele não conseguir nem chegar numa área de field goal. Então não precisa envergar. Então a defesa não precisa ser a melhor do mundo. E provou talvez isso hoje, não precisou ficar envergando. Aliás, quando o Jets chegou na Red Zone, eles fizeram touchdown. Então hoje, quando envergou, quebrou. Mas por muito não precisou envergar, e aí o ataque foi lá e fez a sua parte de maneira muito boa, principalmente no último quarto, né? Já visto que a gente entrou no último período vencendo o jogo por 17-13, ou seja, ainda tinha 4 pontos no placar, tinha muito jogo e no último quarto foi primordial isso aí. Então beleza, pessoal, então falamos aí da nossa defesa, nosso ataque, nosso special teams, falando de alguns jogadores que se destacaram, outros que talvez ainda precisem de alguma atenção, mas mais uma vez hoje a gente, no caso, no último domingo a gente teve mais uma boa vitória, com 2 quartos com um jogo bastante equilibrado, mas aí no final, no último quarto principalmente, o time foi muito bem, ganhou 31-13, um placar que queira que não elástico, e coloca a gente aí agora para a semana que vem, no próximo domingo a gente viaja até Miami, que não seria surpresa a gente jogar de preto. Eu não sei como está a questão do clima agora lá em outubro em Miami, mas é muito normal às vezes o time, por causa do calor, jogar com uniforme branco, né? Então o Miami entraria de branco e o Steelers de preto para fazer o time cansar mais, enfim, que queira que não, a cor escura no calor é pior para o time, né? E isso é só um chute, a gente vem vendo isso aí nas últimas temporadas, os times sempre fazem isso. É um desafio, por que é um desafio? Porque é um time que vem mal, e times que vêm mal, os Steelers às vezes adoram acordar. Não foi assim no último domingo contra o Jets, e a gente espera que não seja assim contra o Dolphins. Em relação a gente a isso, então 4-1 na temporada, mais uma vez agora, então a gente dispara aí na liderança, dispara entre aspas, né? A gente se isola, digamos assim, na liderança da divisão. Por quê? Porque 2 dos nossos adversários já perderam. Baltimore Ravens perdeu em casa para o Washington Redskins, 16-10. Foi ótimo, porque além de fazer a gente virar na divisão, é a segunda derrota seguida do Baltimore, que é o nosso grande rival, hoje dentro da divisão especificamente, né, logicamente junto com o Bengals, que ultimamente vem dando uma grande rivalidade, mas enfim, qualquer derrota dos nossos adversários de divisão é muito boa. Gostaria de, Ricardo, comentar um pouquinho aí o que pode significar essa derrota do Ravens e como vem o Ravens também agora para o resto das semanas seguintes, né, porque foram 2 derrotas em casa, foram 2 derrotas que com certeza dá uma ducha de água fria aí no time que começou 3-0, né? Exatamente, e o Ravens tem aquilo que a gente já tem falado nos últimos episódios também. O Ravens é um time bem cascudo, é um time que sabe vencer o jogo. Todo o jogo do Ravens parece que é decidido só no final, a gente tem que ficar secando aqui até o último apito do juiz, e hoje não foi diferente, né? Eu tava na hora aqui no tudo do Black Yellow com o pessoal do Redskins Brasil, a gente super apreensivo, porque o jogo tava
o caminho que o jogo tava tomando, né? Porque chegaram a anunciar o TD, que seria o TD da vitória, que o jogo tava 16-10 pro Redskins. No final, faltando 20 segundos, o Joe Flacco achou o grande Brashad Perriman na endzone, sendo que ele só tava com um pé no campo, então anulou o TD. Aí voltou, foram pra quarta descida, arriscaram, mandou o passo pra Mike Wallace, e foi Mike Wallace, como esperado, dropou a bola e pronto, saiu com a vitória, a equipe do Redskins. Então, o Ravens agora vai pegar, tem o Giants e tem o Jets pela frente, e os dois jogos fora de casa, 2 jogos consecutivos lá em Nova York, para depois ter a bye week e depois da bye week pega a gente. Então, a gente continuar desse olho. Foi uma derrota para o time da NFC, mas é uma derrota que fez a diferença hoje, que a gente conseguiu se isolar na liderança da nossa divisão. E então, Baltimore perder é sempre bom, né? Independente para quem seja. Então tá ótimo, tá de bom tamanho. Exato, é exatamente isso. O Baltimore, independente do momento que ele viva, de novo, quantos podcasts que o pessoal aí já escutou que a gente não falou isso? O Baltimore foi muito mal ano passado e varreu a gente. A gente perdeu os 2 jogos. Então é sempre um time, cara, que a gente precisa. A gente precisa não, mas se a gente for pegar eles aí depois da bye week deles e eles estiverem num momento conturbado, o jogo é importantíssimo pra eles, por quê? Porque às vezes eles podem acordar depois de uma vitória contra os Steelers. E é importantíssimo pra gente porque vencer o Baltimore sempre dá aquele gás, né? Então a gente agradece aí o grande Mike Wallace, que falaram que ele não poderia dar uma alegria pra gente, e ele nos deu hoje ao não conseguir agarrar o passe do Joe Flacco, que viraria o jogo, né? Enfim, independente se é Ravens, se a gente não gosta, se é Bengals, enfim, o que seja, é adversário de divisão. E, cara, o primeiro passo para você classificar para os playoffs é vencer a tua divisão. Se você vai vencer com 8-8 ou 16-0, não importa. Nos playoffs, o time que é 8-8, ele vai chegar praticamente de igual para igual. Não vou dizer igual para igual, mas os playoffs é outro campeonato. Então, a primeira tarefa que a gente tem que fazer, ou que cada time tem que fazer, é vencer sua divisão, e a gente já dá um passo importante aí, se isolando na liderança da divisão e indo para Miami também. Então, assim como o Ravens, a gente joga fora. Hoje, como a gente já falou, o Browns, a gente até brincou uma coisa, cara, é uma nota até triste, assim, quem que é o maior prejudicado da suspensão do Brady? Ou a gente perguntou antes da temporada, né, quem que era o maior prejudicado da suspensão do Brady? E a galera, velho, a resposta era o Cleveland Browns, que joga contra o Patriots na semana 5. O cara vai chegar com sangue nos olhos, vai destruir, e o Browns, mais uma vez, além de toda a zica que já vem enfrentando na temporada, acaba sendo o time da vez, ganha uma transmissão na ESPN, ajuda os torcedores do Browns aí espalhados pelo Brasil, mas vê seu time perder em casa, sem surpresa alguma, obviamente, por 33-13 aí na volta do Tom Brady, que também amassou o time lá. Exatamente, Bob Browns, né? Eu quis falar da franquia Cleveland Browns. Foi muito engraçado que teve um momento que o Twitter do Browns postou em seguida: Colt Kessler saindo para o banco, Terrell Pryor agora é o QB. Logo em seguida, Charles Wisenhunt é o QB. Isso foram 3 postagens consecutivas no intervalo de menos de 5 minutos que o Twitter do Cleveland Browns postou. Não tem coisa melhor que defina o Browns do que isso. É incrível. É um rato morto o que fizeram com essa franquia de Cleveland. Cara, eu fico pensando nessas maldições que o pessoal joga, cara. Quando o Browns saiu, né, de Cleveland lá em 95, se eu não me engano, não, 94, enfim, não lembro o ano, e foi para o Baltimore, e aí nasceu o Baltimore Ravens, né, e aí 2 anos depois, ou não lembro quanto tempo depois, o time voltou a NFL. É como se tivesse aquele Cleveland Browns. Até hoje na transmissão da ESPN, eles focaram lá os títulos que o Browns teve, 45, sei lá, 46, 47, 48, 49, 50. 5 títulos seguidos, depois teve um ou 2 aí e terminou em 64, que é o último título da franquia. E de novo, né, se não é o Cleveland Cavaliers na NBA ganhar um título ano passado, né, da temporada 15-16 da NBA, o Browns teria sido o último campeão da cidade em 64, não tem Indians, não tem, enfim. E, cara, quando a gente acha que o Hugh Jackson, que é um baita treinador, na minha opinião, é um baita, uma baita mente para reconstruir, a gente pensa que o time está se reerguendo, mesmo que não para esse ano, aqui para o futuro, tudo possível, tudo que é possível acontece com esse time. Hoje, que nem o Ricardo, você já mencionou aí, né, Ricardo? 3 jogadores já lançaram bolas hoje, e mais uma vez o Terrell Pryor estava lá lançando bolas, porque, enfim, não acaba, acho que nunca, a zica do time, e enfim,
estão 0-5, ainda são o único time dentro da NFL sem vitórias, e muito possivelmente serão pick 1 ou pick 2 aí, a não ser que eles engatem uma ou outras vitórias seguidas e algum outro time caia também demais, mas o Browns já tem tudo para ser a primeira pick, e a gente fica naquela situação, né? Pô, o Browns vai ser de novo uma pick top 10, em muitos casos top 5, e parece que nunca vem talento, cara, pro time. Então, porque eu sinceramente, como torcedor dos Steelers, eu gostaria de ter uma rivalidade com o Cleveland Browns. Só que infelizmente não tem acontecido isso. Infelizmente pro campeonato, para a emoção do jogo, enfim. Porque o Pittsburgh e Cleveland são cidades que tem essa rivalidade, então seria muito interessante a volta do Browns nessa divisão. Enfim, o único ano que foi 2014 que eles realmente construíram uma boa equipe, tudo, chegaram a 7 vitórias e 9 derrotas, mas caíram de novo pelo caminho, tiveram azar de ver Bengals, Steelers e Ravens nos playoffs, então exatamente. Os caras podem ser bons, os outros ainda são melhores, né, cara? Puta, a chance disso acontecer até isso, os caras são zicados, né? Mas enfim, Browns não apresenta grande ameaça, né, 0-5, e enfim, quer mais alguma coisa do Browns? Não, o Browns nada a falar, já pode ir. Enquanto a gente tá gravando o podcast, o Bengals tá jogando, né? O Bengals e Cowboys tá no intervalo do jogo e o Bengals tá passando trator em cima do Cowboys passando trator. O Cowboys passando trator em cima do Bengals. Tá 21-0 e um baile muito grande da equipe. O Bengals não tá conseguindo fazer absolutamente nada contra a equipe do Cowboys. Então que siga assim, né? Porque não é nada mais perfeito do que o Steelers ganhando em todos os adversários de divisão. E a equipe do Denver Broncos, que também está jogando agora, nesse exato momento, está perdendo também, para dar uma alegria, para deixar a gente passar a semana muito satisfeita com a liderança da AFC. Não só da AFC Norte, como da AFC toda. Eu acho que com a derrota do Broncos a gente lidera a AFC, né? A gente lidera sim, né? Lidera sim. Que o Broncos, se não me engano, tem 2 vitórias dentro da conferência, a gente tem 3 já. A gente venceu o Jets, venceu o Bengals e venceu o Chiefs. E o Patriots perdeu pro Bills. Exatamente. E o Broncos só tem 2 vitórias, a gente tem 3. Dentro do momento seria isso. O Atlanta vem voando, sim, mas sei não, esse jogo ainda promete. Enfim, mas voltando aqui ao Bengals, me surpreende esse início, eles patinando no início dessa temporada, para ser sincero. E só para título de informação, lembrando que nesse exato momento que a gente está conversando, é intervalo lá em Dallas, e o Ezekiel Elliott, cara, 9 carregadas, 68 jardas já, um touchdown, 7.6 de média, e o Dak Prescott também jogando bem. Então, mas o Dallas não tem nada a ver. É que o Dallas ainda vai enfrentar a gente no decorrer da temporada, então também olho neles, mas o Bengals me surpreende essa patinagem, digamos assim, no início da temporada aí. Se permanecer a vitória do Dallas, eles ficam 2-3, o que sinceramente para mim seria uma surpresa. E o Bengals que se cuide, viu? O Bengals tem uma tabela, tá perdendo pro Cowboys hoje, na próxima semana pega o Patriots. Então o Bengals que fique ligado, que eles vão pegar o Patriots fora de casa ainda, na próxima semana. Cara. Então a situação do Bengals não tá delicada, que se eles ficarem, a derrota se confirme hoje, vão para 3-2, 2-3, e semana que vem contra o Patriots, jogando em Foxborough, pode chegar em 4 derrotas em 6 jogos. E uma divisão com Steelers e Ravens vencendo seus pais. O Ravens perdeu hoje, né? O Ravens está com 3 vitórias e 2 derrotas. Fica complicado ele ficar atrás dessa quantidade toda de jogos logo agora. Exatamente. 2-3 e 3-2 já são outros 500. Aí se o Ravens ganhar a semana que vem, mesmo jogando fora de casa, e o Bengals perder novamente, o que obviamente não seria surpresa nenhuma perder pro Patriots, aí eles já ficam 2 jogos atrás do segundo colocado da divisão, ou seja, complica muito para eles. E a tabela, a vida do Bengals não tá fácil, que eles vão pegar o Patriots, depois pega o Browns para dar uma aliviada, mas depois pega o Redskins. O Redskins está evoluindo bastante. O Redskins está numa crescente boa. Depois tem a bye week, pega o Giants, mas ainda vai pegar o Eagles. O Eagles perdeu hoje, mas a gente sabe o que o Eagles fez com a gente, né? Exato. Pega o Steelers, pega o Texans ainda nessa temporada e o Ravens 2 vezes nessa temporada ainda. Então o Bengals, depois de vários anos conseguindo ir para os playoffs, existe uma chance real de ficar pelo meio do caminho hoje nessa temporada. Exatamente. Aliás, o Bengals
Bengals é o terceiro time que mais temporadas está indo consecutivo nos playoffs, né? Ficou meio esquisito o jeito que eu falei, mas Patriots, eu não vou lembrar a quantidade, Packers, que há mais anos estão indo aos playoffs de maneira consecutiva, e nos últimos 5 anos o Cincinnati Bengals tem ido, então ele é o terceiro time em toda a NFL com mais idas seguidas aos playoffs, né? Então pode cair esse ano aí, principalmente se a gente olhar os times da AFC West, que não tem o Oakland Raiders em ascensão, o próprio Buffalo Bills, que também está ganhando nesse momento, mas o jogo está bem equilibrado, a gente não sabe como vai terminar. Se terminar essa semana 5 na frente, fica 3-2 também. O Oakland já está com resultado positivo, também está um jogo de 1 ponto lá contra o San Diego, jogando em Oakland, ou seja, sinceramente, a vida do Cincinnati teria que dar uma guinada muito grande para eles voltarem aos playoffs. Do mesmo jeito que a nossa divisão pode levar 2 times aí, ou até 3 nos playoffs, coisa que eu já acho muito difícil. Hoje, a gente olhando para a divisão West, que tem o Broncos, Raiders, Chiefs e o Chargers, que Chargers ainda está patinando mais, é uma divisão que corre um sério risco de levar 3. Então, é isso que eu falo, o passo inicial pra gente, e a gente tem feito isso bem nessas 5 semanas, é ganhar a divisão, foda-se a campanha que a gente tiver. Obviamente, pensando na conferência, ter uma campanha muito boa para ter a Seed 1 ou Seed 2 aí para descansar na primeira semana dos playoffs ajudaria muito, mas, cara, não podemos vacilar vendo a ascensão aí de grandes times de outras divisões aí, o que está acontecendo com o Ravens pode custar muito caro, e sinceramente eu acho que vai acabar custando caro para eles no final da semana 17 aí, a não ser, de novo, que engrene aí uma grande sequência de vitórias seguidas, porém tem que se superar visto o calendário que eles têm. O talento lá a gente sabe que existe lá dentro, né? É um time, tem um wide receiver sensacional em Jay Green, um quarterback sólido, né, que a gente fala a escala Andy Dalton, a escala Alex Smith, mas a escala Andy Dalton é aquele, o cara não é melhor que o Andy Dalton, é um QB mediano, pronto, o Andy Dalton é aquele típico QB normal. Tem lá um que faz algumas boas jogadas de vez em quando, uma boa dupla de running backs, uma boa OL e uma defesa boa também, e tá sofrendo, então... Exato. O talento tem. Vamos ver se eles conseguem encaixar essas peças todas juntas e conseguir trazer. Obviamente, como rival, a gente espera que não. A gente espera que a gente possa ter um caminho mais livre aí na temporada. Só que, cara, tem que abrir o olho em relação a eles, porque é estranho ver um time com grande talento igual o Bengals podendo chegar 2-3 nessa semana 5 e sem surpresa alguma perder em Foxborough e ficar 2-4 na temporada. Isso aí já pode fazer os caras começarem a pensar no draft do ano que vem, enfim, porque, de novo, tá 2-4 dentro de uma divisão em terceiro, 2 jogos atrás do segundo, se o Ravens ganhar, e ainda vendo as outras divisões da AFC com times em ascensão, o Bengals, numa classificação geral da AFC, estaria lá em 11º, sei lá, não sei se eu estaria exagerando, o que é terrível para um time que buscaria ir dar a volta por cima. Então, e tendo o talento que tem, né, eles estão naquela situação que eles precisam conseguir resultados o quanto antes, né, o Marvin Lewis que se cuide aí. Isso que eu ia comentar agora. O Marvin Lewis, pra mim, deveria ter sido demitido depois do jogo contra a gente nos playoffs. Não tinha condição do Marvin Lewis continuar no comando do Cincinnati Bengals, mas decidiram, confiam no trabalho do cara, ele tem os créditos, fez um bom trabalho em Cincinnati, reergueu, deu outra cara pra franquia lá em Cincinnati, mas tem hora que a situação fica insustentável, e eu acho que se seguir do jeito que tá seguindo a temporada do Bengals, ano que vem, comando novo lá em Cincinnati, que perdeu o Hugh Jackson, que era assistente, que era coordenador ofensivo, perdeu o Mike Zimmer, perdeu o Jay Gruden nas últimas temporadas, todos viraram head coach na liga, e o Bengals tendo até um talento que a gente tá vendo, um trabalho sensacional que o Mike Zimmer tá fazendo no Vikings, o trabalho que o Jay Gruden tá fazendo no Redskins, levou o Redskins pros playoffs temporada passada, e sabe que o Hugh Jackson tem uma boa mentalidade no futebol americano e que nos próximos anos, e o Browns está disposto a ter uma visão de longo prazo, pode dar resultado. Então, muita gente na casa que o Bengals podia aproveitar e não aproveitou. Exatamente. O Hugh Jackson aí tá tentando um modo mais difícil entre o outro, mas a gente, de novo, tem talento e de sobra. Eu acho que o Marvin Lewis só fica com o emprego ano que vem se
chegar na final da conferência ou no Super Bowl. Cara, mesmo que ele chegue ao Divisional, acabou pra ele, sabe? Eu acho que os caras precisam de um cara com chegada e ele vai ter emprego com certeza em outro time da liga aí. A gente sabe que ele tem muito crédito em ter montado, que nem você já comentou, né, Ricardo? O Bengals voltou-se esse time grande, que nem foi ali nos anos 80, principalmente. Óbvio que nos anos 80 ainda chegou ao Super Bowl 2 vezes, mas assim, ele voltou a ter esse status de time grande, de time que tá se classificando para os playoffs, mas ele não passa medo para ninguém em playoffs, cara. Quando o cara vai pegar o Bengals, beleza, o Bengals. Já, parece que fica até um desrespeito. Então, na mentalidade ele tem, independente se ele fica ou não no Bengals ano que vem, ele tem emprego garantido. Essa é a minha opinião. Não sei se no college, eu não sei se na própria NFL, mas porque eu acho que ele é um cara que sabe construir times, e isso é muito importante, tem muito time que precisa disso. Sei não se o Hugh Jackson não leva ele pra lá. Brincadeira. Exatamente. Mas beleza, então já fizemos nosso giro aqui. Para finalizar nosso dueto aqui, então, Ricardo, considerações finais. 2 jogadores, o Hubbard fez, segundo o Pro Football Focus, foi o melhor em campo hoje, e eu acredito realmente que pode ter sido, que a gente não citou o nome do Hubbard hoje para criticar, para falar nada, e quando o OL não aparece no jogo é porque ele fez um trabalho muito bom. Então, parabéns ao Hubbard, parabéns ao Mike Munchak, que principalmente merece uma estátua em Pittsburgh. Munchak, o trabalho que esse cara tá fazendo com o OL, mesmo perdendo tanta gente, a gente não comentou aqui hoje, né, no podcast, mas a gente perdeu o Ryan Harris para a temporada com hematoma, esse hematoma que ele teve na partida contra o Chiefs. Do Marcus Gilbert improvisou o Hubbard lá, que o Hubbard é guarda, jogou de tackle e jogou muito bem contra essa linha sensacional que é da equipe do Jets. Então, parabéns ao Mike Munchak, obrigado por ele estar aqui como treinador de OL. E o outro destaque que eu vou dar é no Ticklow, que registrou o primeiro sack dele hoje e ainda forçou um fumble, né? Não foi recuperado por nós, mas estava lá, marcando presença. Vamos dar mais confiança para ele para os próximos jogos. Sensacional, ganhou aí a posição não, né? Ganhou aí, tá ganhando snaps e já tá rendendo alguma coisa, que não foi uma high pick, né? Foi um draft lá mais pro final. Enfim, acho que isso aí da minha parte também a gente agradecer aqueles talentos underrated que a gente tem, às vezes parar de focar só em quarterback ou principais jogadores de defesa. Jordan Berry, não quero repetir, mas eu acho que é um cara que a gente tem que agradecer que tá aí, e consistência. Eu acho que eu não sei o que aconteceu no intervalo, mas o time parece que voltou um pouco mais atento em relação ao momento do jogo, e agradecer os nossos rivais, que o Bengals, o Ravens e o Browns que já perderam, o Coisa foi foda, e o Bengals que está perdendo agora e muito dificilmente está virando. A gente precisa de mais semanas como essa, espero estar podendo falar isso no futuro de novo, porque cada vez que a gente sai unicamente vitorioso dentro e os 3 outros perdem, isso aí é sensacional pro decorrer da temporada e o momento que a gente vive. Então é isso, esse dueto maravilhoso, o primeiro dueto do nosso podcast, fica por aqui. Então, fambonanet.com.br, lá vocês podem escutar diretamente o podcast do Steelers e de todos os outros times maravilhosos que estão lá, nossos parceiros aí também na interação no Twitter. Falando em Twitter, sigam o @BlackYellowBR, lá vocês vão ter toda a cobertura. Então, novamente, essas lesões, jogos que a gente não sabe ainda como ficou, por enquanto agora vocês já vão ter tido atualizações, com as atualizações diárias, enfim, de segunda a segunda, não para. Teve notícia nova, Ricardo principalmente, né? O Ricardo tá lá fazendo toda essa cobertura. O site Steel Curtain BR, continuem acessando, lendo os nossos textos, mandem seus feedbacks, por favor. A gente tá com nossos textos semanais, nossa cobertura dos jogos, nossas colunas, nossas bolas cheias, bolas murchas, que estão rodando aí também toda semana. Lá vocês também vão ver os links para o podcast que direcionarão vocês ao Fambonanet, enfim. E o podcast em si, dentro dos aplicativos iTunes, para Android, vocês podem escutar à vontade dentro daquilo que vocês preferem. Estamos também com a nossa página no Facebook, na Steel Curtain BR, neste caso, está lá no Facebook, você pode acessar lá e estamos começando ainda. O Facebook a gente não tem muita atividade, ou não vinha tendo, mas juntamente com o Black Yellow a gente vai também buscar qualquer tipo de interação, sempre buscando melhorar nosso conteúdo para vocês, que como a gente sempre vem falando, o Ricardo sempre reforça, tudo que a gente faz no Twitter, no site, no Facebook, no podcast, nas lives,
é por vocês. A gente, como torcedor, a gente está tentando fazer aquilo que gostaria de receber, que é informações do time na nossa língua, informações, conversas, grupo de amigos, tem os grupos de WhatsApp, enfim, é basicamente isso. Então, sem alongar muito, a gente se vê, então, no próximo programa. De novo, mandem seus feedbacks e grande abraço. Yeah.